Gênesis 21, versículo 17 e até o verso de número 20, está escrito assim: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar dos céus, e disse-lhe: O que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço naquele lugar aonde está. E ergue-te, levanta-te o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Verso 19: E abriu Deus os olhos, e viu um poço de água, o qual lhe disse: Enche o odre de água e dê de beber ao moço. Verso 20: E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e se tornou-se um flecheiro. O texto que nós fizemos a leitura nessa noite, livro de Gênesis, capítulo de número 21, do verso de número 9 ao versículo de número 21, vai tratar acerca de um episódio em que Agar e o seu filho Ismael, eles vão ser mandados embora debaixo de uma direção de Deus. Toda vez que eu tenho uma oportunidade para poder ministrar a palavra de Deus, eu sempre uso dessa oportunidade para dizer que toda história, ela tem começo, toda história, ela tem meio e toda história, ela tem fim. Eu não acredito em uma história sem começo, eu também não acredito em uma história sem meio, e eu também não acredito em uma história sem fim. A nossa vida, ela está baseada dentro dessas três coisas: começo, meio e fim. Olharmos para dentro do livro de Gênesis, capítulo de número 21, falar de Agar e Ismael, imediatamente nós vamos se lembrar do nosso patriarca chamado Abraão. Olhar para dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos perceber Gênesis capítulo 11, verso de número 32, após Abraão perdeu seu pai Terá, a Bíblia vai dizer no capítulo 12 que Deus ele vai fazer um convite para esse moço chamado Abrão. Gênesis 12, verso de número 1, está escrito: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. É interessante, sabemos que esse moço chamado Abrão, ele vai crescer dentro de um ambiente religioso, onde o seu pai Terá, juntamente com a sua mãe, criava imagens de outros deuses e servia a outros deuses. Então, ele vai crescer dentro de um ambiente idólatra, de adoração a outros deuses, porém, ele vai presenciar o luto agora dentro da sua casa. O seu pai veio a falecer e Deus vai descer para falar com Abrão no dia do luto. E no dia do luto, Deus vai olhar para esse moço e vai dizer: sai da sua terra, da sua parentela e da casa dos teus pais e vai para onde eu te mostrarei. Ele não é um moço, um jovem que cresceu dentro de um ambiente religioso de servir a Deus, oração, palavra, buscar. Não, ele cresce dentro de um ambiente de adoração a outros deuses, mas ele vai ouvir a voz de Deus dizendo: sai. E se ele sair, ele vai viver algo extraordinário. É por isso que Gênesis 12, verso de número 2, Deus disse: eu farei de ti uma grande nação, engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Olha o que Deus está falando
para esse jovem chamado Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa dos seus pais, vai para onde eu vou te mostrar. Agora ele precisa tomar uma decisão, porque quando Deus está olhando para ele e está dizendo, sai, Deus já estava deixando bem claro, vai para onde eu vou te mostrar. Então Deus estava dizendo, olha, não precisa você levar nada que vai ficar, só me ouve, que você vai viver o extraordinário. William, qual é o segredo para nós viver o extraordinário? Simples, obedecer à voz de Deus. Quando Deus disse sai, o texto vai dizer que ele vai pegar a sua mulher, chamada Sarai, vai pegar o seu sobrinho Ló, e ele vai partir. Só que antes dele partir, Deus vai olhar e dizer no verso 3 de Gênesis 12, eu vou abençoar a todos que te abençoar, e amaldiçoarei a todos que te amaldiçoar. Então, esse moço chamado Abrão, ele está saindo debaixo de uma direção. Você percebe que hoje, século 21, o que mais tem dentro das nossas igrejas é pessoas sem direcionamento. William, o que mais tem dentro das nossas igrejas é pessoas sem direcionamento. Aí Deus desce, olha para ele e diz, eu estou te dando uma direção. Ele não sabe aonde ele vai chegar, mas ele ouviu aquela voz e sentiu tanta certeza, tanta confiança, que ele disse, eu vou fazer o que essa voz me mandou. Ele vai partir, e aonde ele chega, a prosperidade chega, aonde ele vai, o milagre vai, aonde ele entra, sinais de Deus entra com ele. Só que a Bíblia vai dizer que ele está crescendo junto com o seu sobrinho Ló, ao ponto dos pastores de Ló contender com os pastores de Abrão. William, onde eu leio isso? Gênesis 13, do verso 7 em diante. Os pastores de Ló agora estão contendendo com os pastores de Abrão, e isso vai causar entre eles a divisão. William, por quê? Porque eles estão em guerra, eles estão em confronto, e nós sabemos que aonde há guerra não há graça, aonde há guerra não há presença de Deus, aonde há divisão, Deus não manifesta a sua presença. Abrão agora olha para o seu sobrinho Ló e diz, olha, eu vou deixar você escolher, se você ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló, ele tem o poder de escolher, ele olha para as campinas e diz, eu vou para aquela cidade. Abrão olha para o outro lado, uma terra seca, que não tem água, que não produz, que não dá fruto. E o que eu mais me alegro na Bíblia, Wilson, é que a promessa não estava sobre Ló, a promessa estava sobre Abrão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais, vai para onde eu vou te mostrar. Aí Deus disse, eu te abençoarei. Mas William, a terra está seca até Abrão chegar, porque quando ele pisou, a seca disse, eu vou embora. A prosperidade chegou, tinha fome até ele não chegar, mas quando ele pisou, a fome disse, aqui eu não posso ficar. Ele trouxe pão para este lugar. Quando ele pisou, a sede disse, eu vou embora. Ele trouxe água. Se você puder levantar suas mãos, eu quero liberar uma palavra de Deus profética para a sua vida. Aonde você pisar, isso é para quem acredita no poder da palavra. Aonde você pisar, a planta dos teus pés
Deus. Deus vai operar milagres, sinais, prodígios e maravilha. Eu vou repetir: aonde você pisar a planta dos vossos pés, Deus vai operar milagres, sinais, prodígios e maravilha. Ele vai viver o extraordinário. Só que chega um período que agora Abrão ele está questionando a Deus. Gênesis capítulo de número 15, ele está questionando a Deus. Pregador, e qual é o questionamento? Ele vai chegar diante da presença de Deus e vai dizer: Senhor, é um dos meus servos que há de dar continuidade na minha herança, que vai dar continuidade em tudo que eu conquistei até aqui? Deus vai olhar para ele e vai dizer: não, não é este que será o seu criado ou o seu herdeiro. William, onde está escrito? Gênesis 15, 4. Mas veio a palavra do Senhor dizendo: este não será o seu herdeiro, e sim aquele que das tuas estranhas sair, este será o seu herdeiro. Percebe que Deus está fazendo uma promessa para esse moço chamado Abrão: este não será o seu herdeiro, mas aquele que há de sair das suas estranhas, este sim será o seu herdeiro. Só que quando paramos para analisar Gênesis 16, nós vamos encontrar um moço que ouviu Deus no capítulo de número 12, dizendo: sai que eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, você vai ser uma bênção. Esse jovem agora, ele vai deixar de lado o que Deus prometeu para ouvir uma orientação dada pela sua mulher Sarai. Ô William, me explica isso. É simples de entender o texto, não precisamos dificultar. Deus fez a promessa dizendo: este não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que há de sair das tuas estranhas. Aí quando paro para ler Gênesis 16, eu vejo um homem olhando e dizendo: quer saber? Eu vou ouvir o que a minha mulher está mandando eu fazer. William, porque você conhece o contexto histórico. Sarai não podia gerar porque ela estéril, estava debaixo de um período que só ia gerar quando Deus visitasse ela e a sua madre fosse aberta. Ela chega diante do seu marido e diz: quer saber? Já que nós estamos avançados em idade, já que nós não podemos conceber, pega a nossa serva Agar, deita-se com Agar, ela vai dar à luz a um filho, e assim você dará continuidade nas suas coisas, nos teus bens, na sua herança, você vai ter um herdeiro. E William, o que te chamou a atenção? Que o maior erro de Abrão está escrito em Gênesis 16, verso de número 2, quando ele deixa de lado o que Deus falou para ouvir a orientação que a sua mulher está mandando ele fazer. Ela está dizendo: deita-se com Agar, que ela vai gerar. Mas Deus não mandou ele deitar com Agar. Deus olhou para ele e disse: sai, eu vou engrandecer o teu nome, você será uma bênção. Aí em Gênesis 15 Deus disse: esse não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que sair das suas estranhas. Aí sabe o que eu entendi? Que decisões erradas, ela não une pessoas. Decisões erradas, ela separa. Eu vou repetir: decisões erradas não une, decisões erradas separa. É por isso que se nós olharmos para Gênesis 16, 8, nós vamos ver um conflito familiar dentro daquela casa. Pregador, que conflito é esse? Que Sarai, ela está se levantando contra Agar, ela está colocando uma pressão em Agar, ela está oprimindo Agar, ela está pisando em Agar, ao ponto de Agar dizer: quer saber? Não dá mais para viver dentro dessa casa, eu vou fugir. Porque tem pessoas que é assim.
assim, ela acha que se ela fugir, vai melhorar a situação. Ela acha que se ela fugir, o problema vai ser resolvido. O salmista disse: se eu subir, lá ele está. Se eu descer, lá ele está. O problema é a mesma coisa. Aonde você for, o problema vai estar lá. Não vai se apartar de você. Só que ela acha que ela vai fugir e não terá problemas. Só que ela se enganou. Porque Gênesis 16:9 está escrito que o anjo apareceu para Agar. O que o anjo disse: volta para casa e se humilha. Aí sabe o que me chama a atenção? É que Deus permitiu Agar trilhar o caminho da fuga, mas não permitiu Agar executar a fuga que planejou. Eu vim dizer para alguém: Deus deixa você entrar no caminho da fuga. Talvez não vai agradar quem ouve, mas eu vou continuar pregando. Deus deixa você trilhar o caminho da fuga. Não é porque Deus deixou você trilhar o caminho da fuga que Ele vai deixar você executar a fuga que você planejou. Você não lembra de Jonas capítulo 1? Levanta-te, prega em Nínive. Jonas disse: não, eu não vou pregar para esse povo rebelde não. Eu vou descer, vou comprar uma passagem, vou para Tarsis. Deus deixou ele comprar passagem para ir para Tarsis, deixou ele entrar dentro da embarcação, deixou ele descer para o porão, deixou ele até dormir lá no porão. Mas quando chegou no meio do percurso, não foi o diabo que levantou o vento, igual Mateus capítulo 8, que Jesus está na popa dormindo e o inimigo usa o vento, a tempestade, o vendaval, para não deixar Jesus chegar em Gadara. Não, em Jonas 1, o próprio Deus deu uma ordem para o mar ficar bravo, o vento ficar forte. Aí o capitão está dizendo: joga as coisas pesadas para fora, porque o barco está prestes a se quebrar. Aí alguém disse assim: tem um homem dormindo lá no porão. Aí foram lá, acordaram ele e disse: clama ao seu Deus, porque você não está vendo o que está acontecendo? Aí Jonas disse: a culpa disso tudo é minha, eu me lançarei. Quando ele se lançou no mar, o vento se acalmou, o mar se acalmou, a tempestade se acalmou. Só que Jonas não contava que Deus já tinha preparado um grande peixe com a boca aberta para engolir ele. William, por que o peixe engoliu ele? Porque Deus disse: prega em Nínive, prega em Nínive. Ele disse: quer saber? Eu vou fugir da direção de Deus, eu não vou pregar em Nínive não. Aí ele pula no mar, aí o peixe engole ele. Irmãos, a vida de quem tenta fugir da chamada nunca é fugir, sempre é descer. Você percebeu que Jonas desceu 3 vezes? A primeira ele desceu para comprar passagem, a segunda ele desceu para o porão, a terceira ele desceu para o ventre do peixe, e o peixe desceu para as profundezas do mar. Ele está 3 dias dentro do ventre do peixe. Vamos lá, nós somos inteligentes, era para morrer afogado de tanto beber água salgada, mas ele está 3 dias e Deus está dos céus dizendo: eu não vou deixar ele morrer, só para ele entender que quem dá direção sou eu, que quem faz ele chegar sou eu. Só que me chama a atenção, William, por quê? Porque agora no ventre do peixe eu vejo um Jonas que toma uma decisão que não tomou para comprar passagem e não tomou para descer para o porão. Pregador, qual é a decisão? No ventre do peixe ele começa a orar, e sabe qual é a oração que Jonas vai fazer? A oração de todo crente covarde, que quando tenta fugir do mistério, aí Deus coloca no leito, fecha a porta de emprego, permite a enfermidade, aí nós dobra o joelho e fala: Senhor, se você me tirar dessa situação, eu prego em Nínive. Aí Jonas agora está: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu prego lá. Aí Deus é tão inteligente que Deus falou: tá bom, eu vou te tirar, mas não é você que vai pegar outra embarcação para chegar lá. O peixe, vomita ele na cidade que não tem escapatório. O peixe vomita ele. Quando Jonas começa a pregar, o texto vai dizer que toda a cidade aceitou Jesus. Pregador, o que você quer dizer? Deus vai deixar você trilhar o caminho da fuga, mas Ele não vai permitir você executar a fuga que você planejou. Se porventura você estava tentando trilhar o caminho da fuga, eu vim te dizer nessa noite: o circo fechou para você.
Você está lá no Penherote, beco sem saída. Não adianta tentar olhar para a esquerda que tem montanha, direita montanha, atrás vai Faraó. E aí, vai marchar ou vai ficar falando: Deus, lá no Egito eu tinha o que comer? Deus olhou para Moisés e disse: nem clama a mim, pede para o povo marchar. Irmãos, isso é sério, porque Deus olhou para Jeremias no capítulo 33:3 e disse: clama. A palavra clamar é gritar em alta voz, que quer dizer rogar, suplicar e implorar. O Deus que pediu para Jeremias gritar, clamar, rogar e suplicar, ele está olhando para Moisés e está dizendo: não grita, não clama, não suplica, não implora. Deus, o que eu faço? Manda o povo marchar, porque o que vai abrir o mar hoje é o barulho dos pés batendo no chão. William, o que você quer dizer? Que Deus nessa noite ele vai descer dentro dessa casa, vai pegar na nossa mão e vai dizer: vem para a marcha. Porque enquanto você marcha, as portas que estavam fechadas, elas começam a se abrir na sua vida. Ela acha que vai fugir, só que o anjo disse: volta. Só que, irmãos, nós precisamos entender, não foi H que errou. Era Sarai que estava se levantando e pisando nela. Aí o anjo desceu, olhou para H e disse assim: ó, volta e se humilha. Irmãos, nós temos dificuldade de se humilhar. Nós temos dificuldade de se humilhar. Lembra o que Deus olhou para o sábio Salomão? 2 Crônicas 7, o verso 14. Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a primeira coisa que Deus disse: se humilhar. William, por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha alcança a misericórdia. A Bíblia diz que os humilhados serão. Como você quer exaltação, sendo que você tem dificuldade para se humilhar? Mas não foi eu que errei, pregador, também não foi H. E o anjo disse: volta e se humilha. Mas pregador, estão pisando em mim, batendo. E daí H foi pisada. E o anjo disse: volta e se humilha. Eu não mandei você sair, eu não mandei você fugir. Agora você vai voltar e vai se humilhar. Aí ela vai voltar e vai se humilhar diante da sua senhora. Aí Deus vai mudar o nome de Abrão para Abraão. Gênesis 17, de Sarai para Sara. Quando Deus muda o nome, Deus está dizendo: eu estou escrevendo a história nova. Eu estou escrevendo a história nova. Eu estou escrevendo a história nova. Aí eu amo Gênesis 21, pregador, por quê? Porque o verso 1 está escrito: e o Senhor visitou Sara. E o Senhor visitou Sara e fez como tinha dito. Pregador, por que você fica feliz quando lê o Senhor visitou? Porque quando Deus visita, o ambiente estéril é aberto, a porta que estava fechada é aberta, a enfermidade que estava dominando, ela vai embora. Pregador, como é que é? Eu não sei se você entende o que eu prego, mas eu já vi pregador entrar na igreja e não acontecer nada. Eu já vi cantor cantar nos nossos cultos e não acontecer nada. Mas quando eu preguei, eu peguei esse exemplar bíblico e comecei a mergulhar nele. Eu nunca vi tanto a expressão o anjo do Senhor no Velho Testamento ou no Novo Testamento. Jesus entrou, Jesus passou, Jesus pisou. Eu nunca vi o ambiente continuar da mesma maneira. Se eu ler João capítulo 5, diz que ele entrou no tanque de Betesda, olhou para o paralítico e disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Se eu ler João capítulo 4, ele para no poço e diz: eu tenho água, e a água que eu te der, e você beber, dentro de você vai ser uma fonte. Se eu ler Marcos 2, ele está no culto lá em Cafarnaum, e tem 4 homens fazendo um buraco, abaixando o leito, e ele dizendo: vai em paz, levanta e anda. Ou William, o que
você quer dizer? No Velho Testamento, quando você vê o anjo do Senhor desceu para Gideão, o anjo do Senhor falou com Jeremias, Ezequiel. Pregador, o que é isso? É o próprio Deus que desce. Pregador, para quê? Para dizer: vai que eu estou contigo, vai que eu estou contigo. Eu vim profetizar nessa noite. Depois dessa visita, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu vou repetir: depois dessa visita, a sua vida nunca mais será a mesma. Depois que Sara foi visitada, o texto vai dizer que a madre dela se abriu. Então percebe que Deus visita ela para abrir a porta que está fechada. Eu não sei qual é a área da sua vida que está trancada, mas eu profetizo que depois dessa visita, a sua vida nunca mais será a mesma. O verso 6 de Gênesis 21 está escrito: e disse Sara: Deus me deu motivos para sorrir. Então Deus não só visitou, mas Deus olhou para ela e disse: eu estou te dando motivo para você sorrir. E lembra o que eu disse lá atrás que eu ia dar? Então recebe a promessa: eu estou te dando motivo. E ela disse: Deus me deu motivo para sorrir, e todo aquele que ouvir, esse sorrirá comigo. Pregador, o que você quer dizer? Deus visita e Deus cumpre promessa. Eu não sei o que você precisa, mas eu vim te dizer: Deus visita e cumpre promessa. Aí o verso 8 vai dizer que tem uma festa para o menino que nasceu. Quem é o menino? Isaac. Isaac significa riso, alegria ou felicidade. Deus estava dizendo: eu estou dando alegria, felicidade, alegria, felicidade, alegria, felicidade. Só que quando ela recebe o filho da promessa, eu falei: agora Sara vai mudar. Irmãos, é sério que eu prego para a sua vida. Eu falei: agora ela muda. Só que foi ao contrário, em vez dela melhorar, ela piorou. William, como assim? Olha o verso 9. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava, disse a Abraão: coloca para fora. Porque tem gente que é assim, passa por todo o processo, Deus dá, em vez de melhorar, piora. Coloca para fora essa mulher e o filho dela, porque o nosso filho não vai crescer com o filho dessa escrava. Só que há uma diferença enorme de Gênesis 21 para Gênesis 16. William, por quê? Porque Gênesis 16, Agar sai sem pedir direção. E quem sai sem pedir direção, Deus visita no meio do caminho e diz: volta e se humilha. E o Abraão, que lá no Gênesis 16 não orou para consumir o ato com Agar, agora em Gênesis 21 ele vai orar. Ele vai diante de Deus e fala: e aí Deus, e agora? O que eu faço? Aí Deus respondeu ele: ué, ouça a sua mulher, faz o que ela está pedindo, coloca para fora. Irmãos, isso é lindo, mas pregador, Deus está concordando com o ato? É porque quando Deus permitiu, uma coisa é ela sair em Gênesis 16 sem Deus mandar. Quando eu saio sem Deus mandar, eu não vivo provisão. Quando eu saio sem Deus mandar, eu não vivo milagre. Quando eu saio sem Deus mandar, eu não vivo nenhum sinais de Deus. Só que agora Gênesis 21, o próprio Deus carimbou, disse: libera ela, permite ela sair, não segure ela. Só que o texto vai dizer que ele se levantou de madrugada, verso 14, encheu um odre de água, pegou um bocado de pão e deu para Agar, e despediu ele de Agar e do seu filho Ismael. Quando ele dá o pão e a água, eles partiram e começaram a caminhar. E no mesmo verso 14 está escrito que quando despediu, ela andando errante pelo deserto, de Berseba. Mas William, Deus não permitiu? Permitiu. Aos olhos de Agar, ela está andando errante. Mas aos olhos de Deus, para Agar, ela está no caminho
certo. Aparentemente ela está dizendo, eu vou andar errante pelo deserto. Mas aos olhos de Deus para ela você está no caminho certo. Só que o verso 15 diz, e a comida e a água do odre foi consumida. Acabou a água que o Abraão deu. Acabou o pão que o Abraão deu. Irmãos, isso daqui é sério. Eu preciso dizer isso para a alma de alguém. O que Abraão dá não dura por muito tempo. A água acaba, o pão acaba. Ela pega o menino e o verso 15 diz que ela coloca ele debaixo de uma árvore. Após colocar o menino debaixo de uma árvore, o verso 16, e foi e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Pregador, quantos que é um tiro de arco? É de 100 a 150 metros de distância. Ela se afasta. E o texto diz que quando ela se afastou, era para não ver o menino morrer. E ela se afasta, senta, e o final do verso 16 diz, e levantou a sua voz e chorou. Ela se afasta, se assenta e começa a chorar. E as lágrimas dela estão dizendo, eu vou ficar longe para não ver o menino morrer. Só que você lê o verso 17 junto comigo, e o texto inicia dizendo, e ouviu Deus a voz do menino. Enquanto H está chorando, tem alguém debaixo da árvore falando com Deus. Eu vou repetir, enquanto H está de longe dizendo, eu vou me afastar para não ver morrer, tem alguém com o joelho dobrado debaixo da árvore, dizendo, eu creio que Ele é Deus. Eu creio que, irmãos, para o texto dizer, e ouviu Deus, eu já aprendo uma lição. Pregador, qual? Deus só ouve quem ora. Porque você acha que Lucas capítulo 1, o anjo desceu do lado direito do altar, olhou para Zacarias e disse, não temas, Deus ouviu a sua oração. Porque você acha que Ezequiel 37:7, Ezequiel disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. William, o que você quer dizer? Enquanto alguém está chorando, tem alguém debaixo da árvore falando com o dono de tudo e de todos. Oh glória, eu não sei se você está sentindo, mas eu sinto a graça de Deus nessa casa. Irmãos, debaixo de árvore não é lugar propício para orar. É semelhante a Atos 16, Paulo e Silas na cadeia não é ambiente para orar. Jeremias no calabouço não é ambiente para orar. Lá Daniel 3, Sadraque, Mesaque, Nacove e Abidnego não é lugar para falar com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que no meio de toda essa trajetória, enquanto eles oravam, Deus descia para se manifestar para eles. Aí sabe o que eu aprendo? Não é o ambiente que me faz, é eu que faço o ambiente se tornar ambiente de adoração a Deus. Não é o ambiente que me faz, é eu que faço o ambiente. Não é propício, mas eu vou orar debaixo da árvore. E eu imagino o menino dizendo, Deus, visita a mamãe, ela está desacreditada, faz o milagre, prova, Senhor, para ela, porque ela não acredita, ela me abandonou, se afastou, dizendo que eu vou morrer, mas prova que o Senhor é Deus. Aí o texto dizia, ouviu Deus a voz do menino, e o anjo do Senhor bradou a Agar. Isso é lindo demais, pregador, porque quem está orando? O menino, para quem o anjo desce? Para Agar. E o anjo olha para Agar e diz, mulher, não temas. Deus ouviu a voz do menino no lugar aonde ele está. William, o que é isso? É Deus ouvindo a voz de Ismael e enxugando as lágrimas de Agar. Enquanto você ora, Deus visita, Deus opera, Deus liberta, Deus faz milagre. A oração do menino fez Agar ver o anjo. Tem gente que não acredita nos mistérios.
A oração de Ismael fez ela ter visão, fez ela ouvir o anjo falar com ela. E o verso 18, o anjo olhou para ela e disse: levanta-te, pega o menino pela mão. William, porque o anjo mandou levantar e pegar? Quem colocou? Não foi Agar? Quem colocou vai ter que retirar. Pega ele pela mão. Aí ela foi lá, pegou o menino pela mão direita. Aí o anjo disse: também farei dele uma grande nação. Aí o verso 19, e abriu Deus os olhos dela. Quando Deus abriu os olhos dela, ela viu uma fonte de água. Aí o anjo olhou para ela e disse: enche o odre, bebe e dá para o menino. Enche o odre, bebe e dá para o menino. Eu aprendi que ninguém consegue, a não ser que depende de aparelho, mas ninguém bebe água de boca fechada. É preciso abrir a boca. Aí tem gente que está: Deus, eu quero presença, eu quero ser cheia, eu quero ser batizado ou batizada com o Espírito Santo. Aí tem dificuldade para adorar, aí difícil mesmo. Mas se você abrir a boca nessa noite, tem água de Deus para você beber saindo desse altar. Ela se levanta, ela pega o odre, enche de água e leva para o moço. Você acha que nós vem aqui fazer o quê? Ser cheio. É ser cheio aqui e se esvaziar lá. É pegar água aqui e levar água para quem tem sede lá. Porque Jesus olhou para a mulher samaritana e disse: quando você beber da água que eu estou te dando, dentro de você vai ser uma fonte. Jesus estava dizendo: aonde você passar, você vai jorrar a água da vida eterna. Eu profetizo: aonde você passar e entrar, você vai jorrar a água da vida eterna. E a gente finaliza, verso 20: e era Deus com o moço, e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e se tornou-se um flecheiro. Irmãos, quando eu li isso eu fiquei maravilhado, porque ele está no deserto. Deserto é lugar vazio. Ninguém quer passar pelo deserto, porque à tarde há um calor terrível, à noite o frio imenso. Só que Deus era com o moço. Uma coisa é eu entrar no deserto sem Deus, outra coisa é eu entrar no deserto com Deus. Eu entrar no deserto sem Deus é lugar vazio. Eu entrar no deserto com Deus é lugar imobiliado. Ah, pregador, você está doido. Tô não, irmãos. Eu amo isso daqui, porque quando Deus olhou para Moisés e disse: tira o povo do Egito. Aí o povo, pela rebeldia, o que era para ser 40 dias se tornou 40 anos. Mas Deus estava dizendo: nos 40 anos não vou deixar desamparado. Eu vou colocar uma telha de dia, a nuvem, é a telha de Deus para o povo no deserto. Eu vou colocar uma coluna de fogo à noite. William, que é o muro de Deus, a sustentabilidade de Deus para o povo à noite. Aí eles estão andando e estão dizendo: eu estou com sede. Aí Deus faz aparecer até pedra no deserto e jorra água. Aí alguém diz: eu estou com fome. Aí Deus faz maná cair do céu. Uma coisa é eu entrar sem Ele, agora quando eu entro com Ele, Ele prepara o que eu preciso, supre o que eu preciso, faz o que eu preciso. Ele está no deserto e Deus fez dele no deserto se tornar alguém. William, como é que é? Deus fez ele no deserto se tornar alguém. Ismael entrou no deserto, mas ele não entrou sozinho. Deus entrou com ele. E Deus entrando com ele, ele vai viver o que ninguém vive, vai enxergar o que ninguém enxerga, e vai receber o que ninguém recebe. Só que o texto diz assim, ó: e cresceu e habitou. O ambiente não é propício. O deserto é a base de Deus para o povo de Israel. Irmãos, eu tenho 11 anos que eu sirvo a Deus, mas pega os crentes raiz. Eles me ensinou algo, as irmãs do coque, da Deus é Amor, do cabelo branco. Elas me ensinou algo que eu carrego até hoje: deserto não mata, deserto ensina.
E uma falava assim: deserto é escola. Deus usou o deserto, Deus usou o ambiente para eles. E Deus usando o ambiente para eles era para ensinar. Só que o que me chamou a atenção é: e fez dele um flecheiro. Deserto não é lugar vazio? O flecheiro precisa de um arco, sim ou não? Você sabe me dizer de onde saiu o arco? Precisa de flecha. Você sabe me dizer de onde saiu? Você percebeu que o que Ismael se tornou foi o que Agar profetizou? O verso de número 14, quando acabou a água, tudo, ela se afastou num tiro de arco. Ela não sabia que o seu filho se tornaria um flecheiro. Irmãos, e é lindo, William, por quê? Porque o flecheiro, ele vive em silêncio. Os seus passos são firmes e ele não vacila. Um flecheiro, ele é muito valente. Ele não tem medo de enfrentar desafios. O flecheiro, ele defende os necessitados. No deserto, saiu alguém grande. Eu quero profetizar. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Mas desse deserto, vai sair alguém grande. Em nome de Jesus.